Olá, meus amigos, um grande abraço. Eu sou o Fábio Seródi, ao meu lado, Luiz Carlos Quartarolo. Este é o Futebol em Rede, um programa temático sobre o futebol. A gente debate assuntos do futebol diariamente durante a semana. Você pode fazer parte e deve. Vá lá, clique, se inscreva no nosso canal, dê positivo, negativo, participe. Ah, não gostou do que ouviu? Tem outra ideia sobre o tema? Escreve aí embaixo, ó, no descritivo do canal. Na medida do possível, a gente vai respondendo a todos vocês. Participem! Bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande abraço para todos vocês, seja a hora que for que vocês estiverem assistindo o programa. Vamos ao cumprimento educado de Luiz Carlos Quartarolo, que de quebra trará o tema polêmico de hoje. Tudo bem, Seródio? Tudo bem? Bom vê-lo. Bom trabalho aí também. Bom final de dia, né, para você que está nos vendo agora à noite. Você que está nos acompanhando, como já disse o Seródio, se você já for inscrito, avise o pessoal, avise os amigos, para que também se inscrevam, espalhem o programa por aí, para que a gente seja recomendado pelo YouTube também. Meu caro Fábio Seródio, a arbitragem é um assunto muito discutido, né? Hoje em dia, e vai ser um assunto eterno, na minha opinião, no futebol, enquanto houver futebol. A Rede Globo tinha criado a Central do Apito, né? Os árbitros que analisavam os lances da arbitragem durante o jogo, claro, natural, com ex-árbitros principalmente. A Globo acabou com a Central do Apito. A Central do Apito fará falta, Seródio? Olha, Quartarolo, eu confesso para você que eu nunca tive paixão pela Central do Apito. Eu até entendo a necessidade, mas eu sou da época do Mário Viana, com 2 N's, e que o tema arbitragem era resolvido com uma simples palavra, ou melhor, duas. Quando acontecia um gol, e o gol era polêmico, perguntava-se para Mário Viana e ele respondia em alto e bom som: Gol! Legal! Pronto, acabou. Não tinha imagem, replay, discussão, metodologia, esboço. Ah, não foi legal? Errou! Era assim que o Mário Viana se comportava nos bons tempos de Rádio Globo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Até deu uma piscada na minha luz aqui, ó. Peraí, isso. Não, Tá tudo bem. tá tudo bem. Então, o Mário Viana, que do lado de cima deve estar mexendo em alguma coisa. Para mim, essa central do apito sempre foi um exagero, Cotorão. O Mário Viana era Mário Varania, né? Porque, na verdade, foi o VAR antes do VAR, né? É que também é outro tempo, eu acho que a gente tem que entender, né, Seródio, com essa evolução tecnológica, eu, particularmente, eu não acho que tem que ter tanta interferência no jogo, eu acho que interfere demais. Mas isso aí veio para ficar, não adianta mais discutir se tem que ficar, se não tem que ficar, vai ficar. Até porque muita gente se empregou com isso, está dando emprego. Você veja que no Campeonato Paulista, hoje a equipe de árbitros tem 13 pessoas. 13. Tem um para o VAR, tem o auxiliar do VAR, tem outro para monitorar o VAR, tem outro para segurar a cabine, tem outro para ficar dando volta no campo. Ou seja, tem 13 pessoas em cada escala da arbitragem da Federação Paulista. Então, tudo bem. Então, deu um emprego? Tomara que dê certo. Eu, particularmente, gostava de algumas coisas da Central do Apito. A Central do Apito só provava, Seródio, que os lances interpretativos continuam sendo interpretativos. Então, mas não precisava de alguém que interpretasse o que o cara já interpretou. Mas aí que está. É um ex-árbitro, normalmente com cabedal de arbitragem, gente que foi à Copa do Mundo, como o Sandro Meirahit, que eu acho fraquíssimo. A Fernanda Colombo, trabalhei com ela na Fox, é uma boa profissional, conhece, mas também não é supra-sumo. Eu gostava mais do Salvio Espírito Fagundes Filho, eu acho que ele tinha boas tacadas, o Carlos Simon também é bom. Ou seja, tem uns caras aí que realmente não é que estudam mais, todos eles acho que devem estudar, devem conhecer a arbitragem, mas aqueles mais atentos. Eu achava que para o jogo era uma atração a mais. E, inclusive, dava a polêmica, que é também a discussão no dia seguinte. Então, e as discussões entre eles, às vezes, eles também não se entendiam, provando que é muito difícil entender ou interpretar essa regra do futebol, que parece tão simples, mas como cada um vê de uma maneira,
Segunda-feira mesmo aqui, a gente discutiu o lance do gol do Palmeiras. Eu daria falta, você não daria? Ou seja, se nós estivéssemos na central do apito do futebol em rede, já estaria 1-1. Isso já absolveria o árbitro, né? Em tese. Então, quando foi criado a figura da arbitragem na transmissão, ou do ex-árbitro, a ideia do Ciro José, isso ele nos disse, era o cara analisar o lance na velocidade normal e no momento junto com o árbitro. Mas daí começou a aparecer a muleta tecnológica, e daí o cara ficava esperando. A princípio parece que foi. Não, vamos aguardar um pouquinho. Agora não foi mesmo, não, que eu estou vendo na imagem. Então, talvez isso, por causa do próprio VAR, a Rede Globo achou que não precisa mais, e também vai economizar um pouquinho, né, Serotti? Aí, sinal dos tempos. Eu até entendo. A única coisa que eu continuo a bater na tecla, primeiro, não adianta você colocar um professor de geologia para explicar coisa para num filme Jurassic Park. Vira uma coisa chata. Você colocar o árbitro para ficar explicando aquilo que não tem explicação num jogo de futebol, fica uma coisa mais chata ainda. Eu acho que se fosse didático, até entenderia, mas não era tão didático, porque virou um grande, mas quase um sindicato de ex-árbitro. Os comentários eram sempre, naturalmente, pouco incisivos, porque eles não queriam ferir o colega que estava pitando, e, acima de tudo, cooperativos. Você não via uma crítica absoluta a um árbitro, por exemplo. E mandar um ex-árbitro lá falar, esse árbitro, ele teve 32 jogos, deu 12 cartão amarelo. Não precisa de um árbitro, põe um estatístico lá, ele fala. O que o árbitro vai fazer na transmissão, na minha opinião, é dizer se foi ou não foi falta, ou foi ou não foi pênalti. Mas aí ele tem o VAR para concorrer. O lance é interpretativo, ele fica cheio de não me toques para falar do lance. Por isso que eu ressalto o Mário Viana. O Mário Viana não tinha futrica. Gol legal, errou. Ponto. Mas eram outros tempos, né, Sérgio? Eram outros tempos. Eu entendo os tempos de hoje, mas aí que está. Hoje a tecnologia ajuda a causar mais polêmica e o cara tem que ser muito incisivo para falar se o árbitro errou ou não. Não esperar 5 minutos para ver o que o VAR decidiu, para eu falar, não bater de frente com o que foi dito pelo VAR. Ficou, na minha opinião, é uma redundância. Ficou meio chato, né? Ficou protocolar, porque, Seródio, claramente, a orientação, acho que da própria direção, não estou nem discutindo isso, cada um faz o que quer, e também você sabe que televisão é uma coisa que o tempo é muito importante, o ritmo da transmissão é importante, mas parece-me que a partir do momento que o árbitro começou a dar opinião, o ex-árbitro, no caso, o repórter e o narrador e o comentarista não podiam mais dar a opinião. E eles talvez pensassem diferente, o que seria muito legal, né? Porque muitas vezes o narrador falava assim, o próprio Kleber Machado, aliás, um abraço ao Kleber Machado, demitido ontem da Rede Globo, se quiser trabalhar conosco, está aqui aberto. Agora... você não recebe nada, mas também não paga nada, tá? Não paga nada. O Kleber Machado muitas vezes falava assim, mas você não acha, deixando no ar, o próprio Galvão, né? Deixando no ar que ele não estava totalmente em concordância com o árbitro, mas por orientação da editoria, não pode ter polêmica, aquela coisa toda. Tanto é que eles inventaram aquele negócio do melhor em campo, e naquele momento que deu problema com o Sidão, porque o torcedor que podia votar é que decidia. O torcedor não tem que decidir quem é o melhor em campo. Quem tem que decidir é o comentarista, é quem está no jogo transmitindo, ou seja, quem não tem compromisso com time nenhum, né? E daí os caras fizeram uma gozação com o Sidão, que foi muito mal, aliás, era um péssimo goleiro, e daí foi obrigado a entregar o troféu. Quer dizer, naquele momento, fala assim, tem uma votação da internet, mas quem decide, depois disso é que perceberam. Ou seja, são os gênios com J que chegam na comunicação tentando resolver problemas e inventam coisas que não deviam inventar. Mas isso à parte,
É aquilo que a gente falou desde o começo. A discussão vai continuar, o VAR está aí e vai continuar errando e acertando. E eu me lembro do João Avelange, uma vez no Congresso do México, na Copa do Mundo, dizendo para mim: ó, moço, o dia que a tecnologia chegar no futebol, acaba o futebol. Porque não vamos ter mais a discussão do dia seguinte, no bar, na padaria. Aumentou, ele errou redondamente, o Serotti. Ele não teve um time tão profundo assim como ele teve Não. com a questão de publicidade no futebol a partir da Copa do Mundo de 1978. Fazer o quê, né? Mas a É. questão é que a tal da central da apito era um floreio. Eu acho, sinceramente, que não vai sentir, ninguém vai sentir falta. Até Eu vou sentir porque, um pouquinho, Serotti. até porque vai ter aí, continua o VAR sendo exibido para todo mundo pelas devidas federações, e se houver polêmica, deixar de haver polêmica, não vai ser porque um ex-árbitro falou em cima. Até porque eles não tinham peito para ir contra o árbitro de campo. Então, é um floreio que se vai. E tinha muito disso, né, Seródio? Quando a gente dava opinião, entendendo que não, ou não concordando, né? Aí o cara escrevia para a gente, mas fulano de tal falou na Globo, falou na Bandeirantes, falou na ESPN, falou na Fox, falou aonde você vê, porque ele falou. Eu falei, pá, tá bom, mas porque ele falou, sou obrigado a concordar. Eu vi de outra maneira. Se é interpretação, também tem o direito de interpretar. É claro que você não vai falar uma bobagem, né? Um pênalti numa área, você não vai bater em outra, né? Mas, de qualquer maneira, né? São novos tempos, a própria Rede Globo parece que está passando por algumas situações, né? Tô achando até que o Tutinha está trabalhando na Globo, o diretor. Está Deixa acabando isso com o para ir. esporte lá, hein? Você ficou Está louco. acabando com o esporte lá. Se eu fosse o Tutinha trabalhando na Globo, a tela era só do lado direito. Não pode. É verdade, é verdade. Bom, mas vamos em frente e vamos aguardar, Serol, já que falamos de arbitragem. Ah. É... Eu diria, como diria Cláudio Carçu, Ah, se árbitro fosse importante, chutava a bola. Ele não chuta, não ele serve para falava também nada. do bandeirinha, se fosse bom, seria árbitro. Ah. Vamos aguardar o que a gloriosa comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol vai fazer na final, que a Edna não apitou depois daquelas últimas críticas do jogo do Palmeiras. Será que ela está sendo guardada para uma das finais, meu caro Seródio? Não sei, mas seria uma grande besteira. Eu também, já que estamos falando de arbitragem, nunca acreditei em sorteio. Nem eu. Nunca, nunca. Olha, para eu acreditar no sorteio da Telecena lá, da Telecena não, da Mega Sena, né? Não é da loteria, não é isso? Mega Sena. Eu não consigo, porque eu nunca acerto. Eu vou fazer o quê? Algo É, errado é. com esse sorteio. Mas sorteio de escala de arbitragem é incrível. Tem cara que parece aqueles anão do orçamento. Aparece toda semana. Tem uma sorte, não? Oh, que sorte! Então, eu não Poxa acredito muito vida. nisso, não. Me desculpe. Acho que a arbitragem sempre foi indicação de um de outro, proteção de um de outro. Sou contra a arbitragem pertencer à federação, à confederação e à FIFA. Acho que devia ser algo separado, até para dar isenção para essas pessoas, para que eles recebessem, fossem profissionais e recebessem pelo trabalho que eles realizam. E certamente, se isso fosse verdadeiro, não teria necessidade de corporativismo televisivo, radiofônico e em jornal. É sim, é não, e toca o barco. Eu cito Mário Viana porque naquela época o futebol era mais simples. Foi ou não foi, acabou. Agora tem frame, imagem, segundo, para, tá, volta. Aí danou-se. Linha. Vinha. Eu não consigo entender o cara demorar 4 minutos para passar uma régua de uma lateral a outra no campo de futebol. Eu não consigo entender. Com a ajuda do computador. Se fosse 100, né, Serote? Tudo bem, né? Se fosse eu, que sou um dinossauro no computador, eu entendo. Mas não, o cara, pelo menos um curso deve ter feito. Para traçar uma linha é muito difícil. Então, tem certas modas que surgem no mundo esportivo que tem vida curta. E a central do apito, que até pode ter sido uma boa invenção, tudo bem, vai, mas não veio, não cumpriu o seu papel. Mais atrapalhou do que ajudou. Tem muita gente aí discutindo a central do apito e não o lance.
não fará falta. É minha humilde opinião. Sua humilde opinião. Na minha, fará um pouquinho, eu acho que foi uma boa invenção, mas não sei se foi solução, né? Mas, de qualquer maneira, são coisas que a O imprensa vai VAR jogando matou. também. O VAR matou. O Para VAR que matou, central de porque o VAR, apito? para ter polêmica, o VAR já ajuda, não precisa de central de apito, coisa nenhuma, né? Espero só que com esse dinheirinho que sobrar aí, que a Globo vai economizar, que contrate para cada transmissão um jornalista de verdade. Nada contra ex-jogadores comentando, eu não tenho nada contra eles. Aliás, tem muitos que são muito bons, né? Muito assim, que se desenvolveram e fazem um trabalho muito legal, nada contra. Todo mundo tem direito de trabalhar. Alguns vieram para ficar, outros vieram apenas para aparecer e o primeiro clube que oferecer proposta vai embora. Problema da emissora aí de cada um. Mas a verdade é a seguinte, né? Contrata um profissional para ficar ao lado do ex-jogador, como é nos Estados Unidos. É, inclusive, lei do sindicato. Né? Então, outro dia, o último comentarista jornalista, acho que foi o Márcio Guedes, que faleceu há pouco tempo na Copa de 82. A Globo também está metendo os pés pelas mãos. Mas tudo bem, isso não é problema nosso, porque a concorrência, eles já estão sentindo a nossa concorrência, Seródio. Deve ser isso. Deve ser. Um beijo no coração de todos vocês. Dá um abraço em todo mundo aí, Cortarolo. Um abração, gente. Até amanhã com o nosso outro tema, que vai ser um tema esfuziante. Um abraço, Seródio. Já vou adiantar. Marrocos ou Marrecos? Tchau! Aliás, amanhã vocês conhecerão detalhes da vida do bem-amado, ok? Que é eu chamo o bem-amado presidente da CBF, vão conhecer detalhes de Odorico Paraguaçu, o bem-amado da novela da Globo. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.